Maite y los amigos, baisha papeimen, baisha papeiko, tapen majeponainte com a video, pe. Co arape já rechajevuta é sobre verbos. E já vimos a primeira aula que fala sobre verbos. Agora vamos entrar aqui na segunda aula também que fala sobre verbos. E espero que todos vocês sejam bem-vindos a esta aula. Podem chegar, deixar os seus comentários, dizer de onde vocês são. Tem uma aba aqui onde a gente fala sobre chats, né? Você pode estar lá falando como é que está a aula, se está legal, se o áudio está saindo bem. E temos essa iniciativa aqui do nosso curso de Guarani de estar aqui sempre junto com vocês. Estarei fazendo sempre algumas lives para que possamos estar aqui sempre fazendo aulas, né? Eu estou aqui olhando para o lado, meu computador está aqui na frente, aqui do meu lado, aqui, ó. E às vezes eu olho para os dados, aí vocês não relevem um pouco essa parte, né? Muito bem, nós vimos na primeira aula, eu vou dar uma repassadinha aqui, deixa eu só vir aqui. Vou dar uma repassadinha, nós tínhamos visto na primeira aula exatamente essa parte aqui, ó, que eu já expliquei. Sobre verbo, para quem não conhece sobre verbo, verbos em Guarani tem 3 tipos de verbos. Eu vou pegar aqui a canetinha e vou mostrar. Tem o verbo areal, aireal e chendal. Chendal. Chamamos de areal, aireal e chendal. Pode ser areales, aireales e chendales. Hoje nós vamos ver especificamente o aireal. Para você que não viu a primeira parte, depois que você sair aqui da live, você vai lá e vem, né, assistir essa parte dessa aula que eu fiz aqui. Então nós vamos focar nesta parte aqui, que é exatamente os verbos. E o que nós vamos ver hoje é sobre aireal. Verbo aireal. E já vou explicar tudo porque aireal, mas enquanto isso vamos conversando um pouco. Eu quero dizer para vocês que o canal ele vai fazer 4 anos que existe e já somos praticamente o maior canal de língua guarani para brasileiros aqui no YouTube. Eu estou muito contente, além de ser para brasileiros, isso também atravessa o mundo, né? Vai para outros países. E eu sempre estou também fazendo aulas em espanhol, aulas em espanhol ensinando Guarani. E sou muito feliz porque tenho recebido bastante contatos, bastante pessoas ajudando e quero também informar que eu dou aulas particulares de Guarani. De repente você quer aprender o Guarani, já sabe alguma coisa e quer aprender o Guarani um pouco mais avançado, você pode estar entrando em contato através deste número que eu vou deixar aqui, que é o número de WhatsApp. Vou deixar ele escrito aqui embaixo, aqui, ó. Que é o 11, é o código 915559212. Para quem está fora do Brasil, o código é mais 55, depois o DDD, que é o código de área aqui da minha cidade, do meu estado, DDD da minha cidade, né? Porque no estado pode ter outros DDDs também. E o número do telefone aqui, o final. Então esse é o meu contato, para quem quiser entrar em contato, quer aprender algumas aulas em Guarani, eu vou deixar aqui em cima. Eu vou voltar aqui para a lousa, né? Eu fiquei falando e não mostrei. Então está aqui o meu contato. Aqui em cima, vou marcar aqui com a canetinha. Se você colocar direto assim, mais 5511, você vai acessar o meu WhatsApp direto. Vai falar direto comigo. E poderá estar assim também querendo adquirir algum material de aula, alguma coisa, você pode entrar lá. Eu só peço desculpa que antes eu não mostrei, né? Estava na câmera aberta e não mostrei. Também, se você quiser contribuir com o canal, para ajudar o canal, vou deixar aqui o Pix, que é 11 9 3269 4816. Esse aqui é o número de celular, é um Pix e ele está no nome da minha esposa, né? Eu coloco no nome dela para esse Pix, para ela que gerencia a conta do canal para mim. Então, se vocês quiserem contribuir, R$ 1 que vocês conseguirem contribuir,
10 centavos, 50 centavos, o que vocês puderem contribuir com a gente. Não se acanhe de doar esse pouquinho, 10 centavos, 30, 50, R$ 1, 2, 10, 15. O quanto você puder, você estará ajudando muito ao canal para a gente manter toda essa estrutura, que vocês sabem que aqui eu me esforço ao máximo em dar essas aulas de Guarani, para estar também, assim, fazendo, como que eu posso dizer para vocês, fazendo aulas até bem avançadas aqui, né? Eu comecei a dar algumas aulas particulares, aí eu vi o quanto que muitas vezes eu avanço muito na questão das aulas, e aqui, por exemplo, faço vídeos e avanço muito, e muitas vezes digamos assim, falo muito rápido e acaba confundindo vocês, falo sobre muitas coisas. Mas então, vamos ao tema aqui que vamos aprender hoje, que são os verbos aireal. Por que aireal? Vamos ver aqui então por que é aireal. Eu vou copiar imediatamente aqui embaixo os verbos, vou deixar aqui de baixo aqui, ó. Vamos usar um verbo aqui, ó, que é o verbo potar, que seria querer. Potar quer dizer querer. Querer de... Não querer de desejo, porque nós usamos uma partícula para quando nós falamos de querer, de sentimento, de desejo. Aqui também, lógico que é um sentimento, mas você quer apalpar algo. Você quer, por exemplo, pegar em mãos algo, quer algo que você possa apalpar. Por exemplo, um sentimento, eu desejo ir a tal cidade. Você tem o desejo, você não consegue apalpar esse desejo, mas é um querer também. Então, para esse tipo de querer, em Guarani nós usamos uma partícula, que mais para frente vamos ver. E aqui está então o verbo potar. O verbo potar, neste caso, potar significa querer. Só que ele é um verbo aireal. Por que ele é aireal? Na primeira aula, para quem viu na aula hoje de manhã, temos a para a primeira pessoa, é a marca da primeira pessoa. A segunda pessoa, a marca dela é ere. Então, para você conjugar, só um exemplo aqui. Potar seria querer, né? Assim, querer. Deixa eu... Querer, desta maneira. Mas quando eu conjugo querer em primeira pessoa, se eu falar eu querer, eu não falaria eu querer, eu falaria eu quero. Vocês viram que mudou a raiz do verbo. No Guarani não muda a raiz do verbo nesse tipo de verbo que é o verbo aireal. Lembrando que a gente já passou o verbo areal, está aqui gravado a live que eu fiz pela manhã, tem meia hora de vídeo, é rapidinho. E agora vamos ver esse aqui, que é o aireal. Então ele seria dessa maneira, potar. E por que ele tem o ai? Aireal. Então a gente tem que, ao invés de usar somente a, igual está aqui em cima, a, eu vou até selecionar aqui, igual está aqui, a, eu vou deixar isso aqui grifado assim. Em vez de usar somente esse A, vou deixar em outra cor isso aqui, porque está muito... Vou deixar numa cor preta assim. A. Nós usaríamos então a palavra ai. Por isso que fala aireal. Tem uma explicação de gramática, mas eu não vou confundir vocês. Então é o seguinte, aqui então, ao invés de ser, teoricamente igual a gente aprendeu de manhã, seria che a potar. Mas neste caso, por ele ser aireal, então seria ai potar, desta maneira. Vou deixar isso aqui em branco para não confundir. Reparem que o verbo potar, que é querer, não mudou aqui. Ele não mudou a sua raiz. Ele ficou a mesma coisa como foi escrito aqui. Porém, ele teve uma adicional aqui. Um prefixo adicional. Quer dizer, duas letras que adicionaram antes para dizer eu quero. Se eu for falar eu quero, eu falaria então che ai potar. E sucessivamente. Consiste em que, então, o verbo aireal? Consiste em adicionar a letra I entre a partícula da primeira pessoa, entre a partícula da pessoa e o verbo. Então, entre eles. Então, aqui, por exemplo, seria arei. Aqui seria oi, uma maneira mais fácil de falar, né? Oi. E aí você colocaria o verbo
diante dele, que é potá, potá, potá. Aqui é a mesma coisa. Jai. Aqui vai ser nhai. Eu já vou completar com o verbo para vocês verem. Aqui seria aroi. Aqui seria pei. E aqui oi. Vocês conseguiram compreender essa parte? Quero aqui agradecer ao Rogério que está nos acompanhando através desde Mato Grosso do Sul, nos acompanhando aqui. Muito obrigado por estar sintonizando ao canal. Fico feliz de estar aqui participando conosco aqui no canal. Sempre é muito bom ter vocês aqui. Estou super animado de estar fazendo bastante vídeos de Guarani e conto muito com a ajuda de vocês, reforçando mais uma vez. Quiserem entrar em contato comigo, o meu contato está na parte de cima da lousa e a parte de baixo é o Pix. Eu vou até colocar o Pix escrito nele aqui para diferenciar. Então isso aqui seria um Pix, se alguém quiser contribuir. Um pouquinho que você contribuir com o canal já nos ajuda muito. Voltando aqui, agradecer a quem está sintonizando. Quem mais que vai entrar na live, gente? Vamos entrar, a live vai ficar aberta aqui. Vamos entrar, conversar um pouco. Eu sei que muitos não têm tempo de entrar nesse horário, né? Mas quem puder, pelo menos entra, deixa um recadinho, um joinha, ajuda o canal. De qualquer maneira, você já estará ajudando o canal. E se você está aqui e ainda não se inscreveu, também se inscreva. Ajuda a gente aqui para... Quero que esse canal seja o maior canal do mundo para mostrar que o Guarani é uma das línguas que todavia vive. Vamos ver aqui então. Rei potá seria a segunda pessoa. Se eu for conjugar em segunda pessoa, então seria rei potá. Desta maneira. Eu vou copiar esta aqui e vou colar aqui. E vou somente... não adiantou de nada fazer isso. Então eu vou colocar aqui o rei potá. E vou mudar para branco. Aqui. Por que que eu estou deixando em azul os prefixos? Porque são parte da conjugação da língua guarani. Então, oipotá, ele quer. Aí vamos aqui, como que eu falaria? Nós queremos, nhande jaipotá. Jaipotá, desta forma. E aqui seria aroipotá. Seria desta forma, aroipotá. Aqui temos peipotá. Potá. Somente colocar o verbo. E Raico era oipotá, dessa maneira. Estão vendo como não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é mais prestar atenção. Como eu falei no primeiro vídeo, memorizar a sequência. Por exemplo, você tem que saber que quando o verbo é aireal, você tem que saber que ele vai usar a palavra ai, a letra, ou seja, a palavra ai antes do verbo. Antes do verbo, a palavra ai. Antes do verbo, a palavra arei. Colocar essa sequência. Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira pessoa. Muito bem, então nós vamos ver aqui agora como que separamos em sílabas essas palavras. Então seria desta maneira. Ai, potá. Para separar em sílabas seria que ser rei, potá. Para separar em sílabas, oi, potá. Assim. Para separar em sílabas, jai, potá. Separar em sílabas, roi, potá. Separar em sílabas, pei, potá. Separar em sílabas, oi, potá. Desta maneira. Então aqui você tem todas as formas dos vídeos já, ou seja, as formas das frases já conjugadas. Não sei de onde que eu estou tirando o vídeo. Então esse foi o verbo querer. Agora a gente tem que ver um verbo nasal, porque vocês viram por que o nhai ficou aqui isolado. Esse nhai é exatamente para conjugar em nasal. Então vamos usar um verbo, vamos procurar aqui um verbo nasal, que seria moar. Ou deixa eu ver um outro, porque moar ele fica meio complicado. Moar parece ser de
de desejo, mas na verdade não é desejo, é tipo uma imaginação, e aí confunde muito. Eu não vou usar ele agora. Vamos ver um outro. Esse verbo aqui, ó, kutin, kutin, desta maneira. Deixa eu mudar aqui para o teclado Guarani, que está em teclado português. Então, kutin. Dessa maneira, kutin. Kutin quer dizer cortar, cortar. Kutin, olhem só a pronúncia, kutin. Kutin, kutin, cortar. Então, se eu fosse conjugar, este verbo seria a mesma sequência daqui. Seria então aikutin, aikutin, reikutin, oikutin, nhaikutin. Reparem que agora vai vir para nhai, não vai mais vir para jai. É essa que eu gostaria de mostrar para vocês. Então seria assim, ó, que nhaikutin e não jaikutin. Quer dizer, nós cortamos. Kutin é literalmente cortar. Então, essa é a diferença para essa parte aqui do já e nha no Guarani, porque a gente tem palavra nasal e palavras orais. E isso é muito bom. É bom que vocês conheçam essa parte. E para a próxima live, a gente vai usar aqui a palavra chendal, né? O verbo che. Chendal aqui, ó. Chendal que falamos. Vamos usar ele aqui no nosso canal de Guarani. E vamos explorar completamente também esse verbo que é muito interessante. Espero que contribua para o seu aprendizado, que você continue aprendendo mais. Como já reforcei antes, tem ali atrás, se você voltar, tem o link do meu contato em cima, tem o Pix embaixo, podem contribuir, mandar o nome que aparecer lá, o nome correto, já está verificado, tá bom? Vocês ajudando a gente, eu vou ser muito grato, como sempre sou grato, somente de assistirem, de deixarem o joinha de vocês, o comentário de vocês, e se alguém não conseguir responder os comentários, eu peço desculpas. Hoje, talvez mais à noite, eu vou fazer uma outra live sobre outros temas, não esse. Eu estou testando o modo de live e depois corto elas, fazer uma live diária e cortar elas e postar os cortes. Eu acho que vai ser bem interessante, gostaria da opinião de vocês também. Estou muito contente por mais esse aprendizado. Eu quero contar para vocês que eu vim do Paraguai em 2008 para o Brasil, finalzinho de 2008. Cheguei aqui em 2009. Na verdade, finalzinho de 2008. Depois voltei em 2009 e aí vim definitivamente para cá. E eu amo a minha cidade aqui no Brasil. Considero minha cidade, pois é minha cidade, pois vivo nela. Querem um cafezinho? E quero dizer para vocês que é muito gostoso estar aqui nessa cidade. Existem algumas aldeias aos redores, um dia pretendo visitá-la. Esses dias fui para uma cidade chamada São Miguel Arcanjo e dizem que lá próximo tem uma aldeia. Eu gostaria muito de conhecer, mas no dia não deu tempo. E queria muito ter contatos com o pessoal, se vocês tiverem podcast, alguma coisa, conheça algum podcast que possa nos indicar para ir lá falar sobre o idioma Guarani. Todas essas partes para mim vai ser muito importante, muito interessante, estarei muito contente. Estou aqui a liberar uma plataforma e vou mandar o link para quem quiser aparecer nessa plataforma. Ao vivo comigo, vai aparecer as casinhas ali desenhadas assim. Cada um vai estar num quadradinho para estarmos participando ao vivo da nossa live, da nossa aula de Guarani. Também gostaria de agradecer a todos vocês que sempre estão mandando mensagem, estão falando lá no canal, ou elogiando o canal, dizer que o canal é o maior canal já de Guarani para brasileiros, para quem também fala castelhano, assim, eu acho que já é o maior canal com mais, como é que eu posso dizer para vocês, com mais conteúdos, digamos, de Guarani no canal. Vamos voltar aqui para finalizar a live de hoje, vou finalizar e à noite nós voltamos com mais. Foi bem curtinha esta live, somente para passar aqui com vocês esta parte que é muito interessante. Então nós vimos aqui, She aipotá, eu quero.
She aipotá, eu quero. Ndereipotá, 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 tu queres, ou você quer. Acho que é tu queres a palavra correta. Haeoipotá, haeoipotá seria ele quer ou ela quer. Em Guarani, o pronome ele é neutro, então usa-se para os dois, para tanto feminino quanto masculino. E aí temos nhande, 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 jaipotá. Nhande, jaipotá, nós queremos. Oreroipotá, oreroipotá, nós queremos também. Eu já expliquei na primeira aula e explicarei novamente. Aqui o nhande, ele exclui, inclui, e o ore exclui. Então, assim, tem um grupo de 4 mesas. Se vocês tiverem uma mesa e falar para alguém que nhande, estamos aqui reunidos, você está falando de todo o grupo das 4 mesas. E se você falar para alguém ore, você está falando apenas da sua mesa, excluindo as outras mesas. Acho que deu para entender essa parte, né? Então, ore, roipotá, seria nós queremos. Peipotá seria vós quereis. Peipotá, vós quereis, ou vocês querem. Acho que é assim que fala, não sei exatamente. E haequeroipotá, eles querem. Agora vamos voltar aqui no kutim. Kutim. Essa palavra kutim é mais difícil de pronunciar. Lembrem-se sempre de falar congela a língua. Então você vai falar sempre E aí vai tentar juntar as frases. Kutim, por exemplo, kutim. Kutim seria então cortar. E se eu for falar eu corto, she ai kutim, she ai kutim. For falar tu cortas, nde rei kutim, rei. Lembre sempre que esse re aqui não vai ser re. Tem pessoas que eu já vi falando reipotá, por exemplo, rei kutim. E não, teria que ser rei. Neste caso, rei kutim, aí hae, que seria ele ou ela, oi kutim, nhande, nhai. Aqui vai pular para o nhai e não jai. Por quê? Porque a palavra é nasal. Reparem que tem um tio em cima da letra I, que se torna in. Então você vai pronunciar essa letra como in. Nhai kutim. É bem difícil de pronunciar, mas é assim mesmo. E agora vai falar aqui, ore, nós, roipotá, queremos. Aqui também nós, no caso é kutim, né? Então seria ore, roikutim, nós cortamos, mas este aqui está excluindo o restante, só está incluindo o seu grupo. Aqui você está incluindo todo o grupo, toda o interlocutor ali. Então seria nhaikutim. Peikutim seria vós cortais. E haequeroikutim, eles cortam. Perfeito assim, gente? Espero que vocês tenham gostado desta aula aqui. Espero que contribua para vocês, para o aprendizado de vocês. E eu vou deixar aqui 2 frases para encerrar a nossa aula de hoje. Como que eu falaria, por exemplo, eu quero estar com você. Seria she. No caso, assim, eu quero estar com você, vai entrar no outro sentido de querer, que é o desejo. Reparem só, então a gente vai mudar a frase. Seria então, eu quero comer carne. Também é desejo. Eu posso falar assim, eu quero uma camisa para mim. Então eu falaria assim, she aipotá. Reparem, já falou aipotá, né? Eu quero uma camisa. É peteim. Dessa maneira, peteim. Camisa é camisa, no caso é com K. Camisa. Cheve. Nguara. Esse aqui é bem complicado de pronunciar, mas tem que aprender. Que seria assim, nguara. Aqui. Eu quero uma camisa para mim. Em Guarani ficaria she aipotá peteim camisa cheve nguara. She aipotá peteim camisa cheve nguara. Reparem como ficou bem diferente, né? E eu vou aqui separar essa frase em sílabas para que vocês possam
ter noção de como é. Então seria aqui. Ai, potá, petein, camisa, cheve, guará. Desta forma. Aqui, essa letra I, ela é separada. Então seria petein. Desta maneira. Che, ai, potá, petein, camisa, cheve, guará. Se eu falar assim, quero um café, seria então, como que falaríamos quero um café? Seria assim, ó. Che, aí potá, petein, café. Café, eu acho que é café mesmo. Inclusive a cor café em Guarani, que quer dizer marrom, né? Então, café, chai potá, petein, café. Eu quero um café. Na verdade, não seria desta maneira se eu fosse falar em Guarani quando eu quero um café, porque se eu quero café é para beber, né? Então, em Guarani eu já não falaria quero um café, eu falaria quero tomar um café, que já seria o querer de desejo, que eu vou deixar para explicar em outra aula. Em outra aula vocês vão ver a respeito disso em outra live. Talvez na live da noite vai estar bem interessante, que vamos falar de temas aleatórios e vamos ver em que pé chegamos na nossa live da noite. Perfeito, vamos ver aqui outra frase. Se eu falasse, por exemplo, eu corto carne, como que eu falaria eu corto carne? Seria she, aiktin, so-o. So-o é carne em Guarani. Então, se eu falo eu corto carne, she, aiktin, so-o. Se eu fosse falar, por exemplo, vou jogar esse pix aqui para cima aqui, ó. Trazer esse aqui um pouquinho mais para cima assim, porque já estamos na parte de, inclusive já de final de aula, né? Então deixar um pouquinho bagunçado aqui, porque vocês já tiveram tempo de assistir. Qualquer coisa vocês voltem o vídeo depois, pausem e deixem lá. Aqui, chá e potá tem café. Como que isso aqui ficaria separado em sílabas? Seria che, ai, potá, tem café. Aqui ficaria che, aiktin, dessa maneira. So-o, mas neste caso aqui eu coloquei errado. Deixa eu tirar daqui tudo, né? Aí vocês já sabem como mudar aqui. Aí, por exemplo, se eu falar assim, cortei meu dedo. Ele cortou, ela cortou o dedo. Como que eu falaria ela cortou o dedo em Guarani? Seria hae, oikutin, oikutin, iquá. Iquá, desta maneira. Hae, oikutin, iquá, ela cortou o dedo. Hae, oikutin, iquá. Se eu falar assim, eles querem passear ou eles querem andar. Vou colocar assim, eles querem andar. Haekuera. Aí neste caso de desejo, não vou entrar nessa seara. Então vamos querer assim. Eles querem comida para comer. Vamos dizer, eles querem comida para comer. Então seria haekuera. Haekuera oipotá. Dessa maneira, oipotá. Tembiu. Depois eu abro ali, tá? Só deixa eu escrever tudo aqui. Rou. Hangua. Dessa maneira. Hangua assim. Olha só que frase longa que ficou. Mas é só para a gente interpretar. Então aqui seria eles querem comida para comer. Ficaria dessa maneira. Haekuera oipotá tembiu rou hangua. Esse rou aqui é o verbo shendal, já que a gente vai aprender na próxima aula. O verbo shendal. Então vocês anotem. Estarei fazendo uma live por esses dias a respeito desse verbo aqui. E acredito que essa foi a nossa aula de hoje. Reforçando novamente aqui o Pix. Se
Se vocês puderem contribuir com a gente, puderem entrar em contato neste número aqui para ver sobre a apostila, para ver sobre cursos que seriam particulares. Eu fico com você, tem um casal que eu dou curso, eu fico 3 horas com ele, tem um outro aluno também que eu fico 1 hora por dia e o outro eu fico 3 horas por dia. Então estou muito feliz por essa parte, nunca imaginei alcançar tanto e sempre contando com a ajuda de vocês, e vocês também me ajudem nessa parte, ajudem o canal a crescer e com certeza vocês não vão se arrepender de estarem aqui apoiando. Logo eu vou criar também a parte Seja Membro. Aí vocês vão poder ter lives exclusivas, aulas exclusivas que não terá para quem não for membro. Aí eu vou criar os planos e vamos ver como seria. E assim a gente vai criando mais e mais coisas legais aqui no canal, para assim a gente ir se ajudando um ao outro. Muito obrigado por sintonizarem mais esta aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta aula, que seja de um bom proveito para vocês. Temos visto bastante coisas aqui, temos aprendido bastante sobre Guarani e acredito que realmente esta aula estará sempre ajudando bastante vocês. Obrigado por sintonizarem. Vou encerrar aqui a live, deu 30 minutos agora, parece que faz tanto tempo que eu estou aqui. Deu simplesmente 30 minutos e deu para que aprendamos bastante coisas, não é? Apa shalom ita, abenyan bote kunyan de video, haja jo